Fala galerinha, professor Oberon aqui e hoje para a gente dar continuidade àquela nossa aula de língua portuguesa falando a respeito de frase, oração e período. Então vamos aí continuar com essa revisão. Se você não acompanhou aquela primeira aula, eu vou deixar o card aí, você pode clicar em cima e assistir aquele vídeo, porque é importante para você entender o assunto que a gente vai trabalhar a seguir. Beleza? Então, se não acompanhou aquela aula, veja lá aquele vídeo e depois volta para esse aqui. Então, na aula anterior, eu estava falando sobre frase, oração e período. E aí eu falei que frase é qualquer enunciado que tenha um sentido completo, oração é aquele enunciado que tem um verbo ou locução verbal, e o período é aquele enunciado formado por duas ou mais orações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período, em especial o período formado pelas orações coordenadas, beleza? Então nós chamamos de período composto por coordenação, certo? Então vamos lá, me acompanha aí e vamos falar um pouquinho sobre o período composto por coordenação. Galerinha, o período composto por coordenação é aquele formado pelas orações coordenadas e elas podem ser de dois tipos, certo? Então existem as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, certinho? Assindéticas e sindéticas. E aí você deve estar se perguntando, professor, qual é a diferença entre essas duas? Tá? A diferença é a seguinte, eu não vou explicar aqui a origem da palavra, nem nada do tipo, isso aqui é só uma revisão. Então vamos lá, direto ao ponto. A diferença é que as orações coordenadas assindéticas, elas vão ser separadas umas das outras somente pelas vírgulas, certo? Então, orações coordenadas assindéticas se separam umas das outras apenas pelas vírgulas. E as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser separadas umas das outras por vírgula, mas elas sempre vão ter as conjunções, tá? Então, orações coordenadas sindéticas sempre vão possuir entre elas as conjunções. Então, a diferença entre coordenadas assindéticas e sindéticas é essa. Assindéticas se separam apenas por vírgula, sindética se separam por vírgula, mas também sempre vão ter as conjunções, certo? Então, a sindética é isso. Se as orações coordenadas são separadas só por vírgula, são assindéticas. Mas as sindéticas, elas têm uma complexidade a mais aí, tá? Porque como eu falei para vocês agora, elas são separadas por conjunções e muitas dessas conjunções que separam as orações coordenadas sindéticas, elas têm significados e intenções diferentes. E aí nós temos alguns tipos de orações coordenadas sindéticas. Na verdade, são 5 tipos e eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre cada um deles, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro tipo de oração coordenada sindética que nós temos é a oração coordenada sindética aditiva. Então, como o próprio nome está dizendo aí, a oração coordenada sindética aditiva, ela vai possuir o sentido de adição, o sentido de soma, tá? Com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que essa oração ela vai fazer referência a acontecimentos ou a fenômenos que estão acontecendo ao mesmo tempo ou em sequência. Tá? Então, se um fenômeno está acontecendo ao mesmo tempo que outro, ou eles estão acontecendo em uma determinada sequência, aí a relação vai ser de adição. E nós temos a oração coordenada sindética aditiva. Vou dar um exemplo para vocês. O menino come pão. Esse é o primeiro fenômeno. O menino come pão. E temos também um segundo fenômeno. O menino bebe água. Então vamos supor que esses dois fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu tenho o menino come pão e tenho o menino
bebe água. O sujeito é o mesmo, então eu não vou repetir o sujeito, eu vou usar ele só no início do enunciado. Então ficaria: o menino come pão. E agora, para juntar a outra oração bebe água, eu coloco a conjunção e. E aí fica: o menino come pão e bebe água. Beleza? Aí o que acontece? Eu somei essas duas orações coordenadas. Então, vocês percebem que a relação entre elas é uma relação de adição, porque o mesmo sujeito está executando a ação aí basicamente ao mesmo tempo. Certinho? Outro exemplo aí para vocês. A aluna estuda e passa na prova. Então, temos aí: a aluna estuda a primeira oração, passa na prova a segunda oração e a conjunção ligando essas duas orações, tá? Reparem que é a mesma conjunção e. Então, eu estou dizendo que a menina praticou duas ações ou aconteceram dois fenômenos em sequência. Então, ela estudou e passou na prova, aconteceu em sequência. E a relação aqui também é de adição, certo? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas geralmente têm esse sentido de soma entre fenômenos. Pessoal, as principais conjunções que vão ligar essas orações aditivas, como eu já mostrei para vocês aí nos exemplos, é a conjunção e temos a conjunção também, certo? Geralmente nós usamos e também, essa locução conjuntiva aí. Na outra aula eu falei para vocês que locução são duas ou mais palavras com o sentido de uma só. Então temos aí a locução conjuntiva e também, certo? Então essas duas palavrinhas têm o sentido só de uma conjunção. Beleza? Primeira oração aí, coordenada sindética aditiva. Pessoal, a segunda oração das orações coordenadas, ela vai ser a adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Essa aqui, ela vai trazer a noção de uma ideia oposta ao que está sendo dito na primeira oração. Então eu tenho a primeira oração com um determinado fenômeno, falando sobre um determinado fenômeno, e a minha segunda oração vai expressar uma ideia contrária, tá? Então a relação das orações adversativas é essa, é a relação de oposição ou de ideia contrária. Vou dar um exemplo para vocês. Estava com fome, mas não comeu. Estava com fome, mas não comeu. Então reparem que o não comer é oposto à ideia de estar com fome. Outro exemplo para vocês. Queria sair, porém ficou em casa. Então reparem aí que o ficou em casa também é uma ideia oposta à ideia de sair. Então as orações coordenadas sindéticas adversativas vão marcar essa ideia de oposição, tá? Esse jogo de oposição de ideias. Galerinha, fiquem atentos, principalmente vocês que vão fazer alguma prova de redação, seja do vestibular, seja do Enem, seja de um concurso público, fiquem atentos para essa oração coordenada sindética adversativa, porque esse tipo de oração é muito usado no gênero dissertativo argumentativo, tá? É o gênero que é cobrado aí na maioria dessas provas. Então, o tempo todo estamos jogando com essa noção de ideias opostas, principalmente a nível de argumentação, e usamos muito as orações coordenadas adversativas. Então eu quero chamar a atenção de vocês para as conjunções que ligam essas orações, porque são várias as conjunções que podem ligar esse tipo de oração. Eu falei para vocês do mais, que é a mais comum de todas, a galerinha sempre usa essa. A primeira que vem na mente quando você quer iniciar uma ideia oposta é o famoso mais. Tá? Então tem essa,
tem o porém também, mas são várias. Então temos o mais, porém, entretanto, todavia. Temos aí as locuções conjuntivas também, no entanto, não obstante. Então são várias as conjunções que podem ligar esse tipo de oração. Então aprendam essas conjunções, por quê? Porque quando vocês forem usar as orações coordenadas sindéticas adversativas, vocês podem usar aí as várias conjunções diferentes. E isso vai mostrar para o leitor do texto de vocês, ou para a pessoa que estiver lendo, vai mostrar o quê? Que vocês têm um bom domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, o uso dessas conjunções variadas aí denota um bom domínio da norma culta da língua portuguesa, e vocês sabem que essa é uma das competências avaliadas na redação do Enem. Beleza? Então fiquem atentos aí para essas conjunções, certo? Então essas daí foram as orações coordenadas sindéticas adversativas. Relembrando, marcam a noção de ideia contrária ao que está sendo dito na oração principal. A terceira das orações coordenadas sindéticas que eu quero falar para vocês é a alternativa. Essa aqui é simples, o próprio nome já está dizendo. Oração coordenada sindética alternativa indica que o que está sendo dito ali marca uma o quê? Marca uma opção, tá? Uma alternativa. E a principal conjunção que vai ligar essa oração é o ou. Nós sempre usamos o ou quando vamos falar de alternativas, tá? Ou estuda ou dorme. Ou assiste TV ou ouve música. Ou fica em casa ou vai para a escola. Então, todos esses exemplos aí estão marcando que aqui o indivíduo tem uma o quê? Tem uma alternativa. Então, vamos usar como principal conjunção alternativa o ou. Porém, a oração coordenada sindética alternativa, ela não marca só a noção de opção. Ela vai marcar também a ideia de alternância, tá? Eu sempre pergunto isso em sala de aula. Galerinha, diga pra mim aí o que vocês acham que significa o termo alternância. E por incrível que pareça, o pessoal às vezes fica perdido em relação a essa palavra. Aí fala, professor, não sei o que é alternância não. E aí chuta lá meia dúzia de coisas que não tem a ver, e muitas vezes o aluno não sabe o que é alternância. Galerinha, alternância são o quê? São fenômenos que se sucedem uns aos outros ao longo do tempo, tá? Então, temos aí o tempo transcorrendo e um fenômeno que vai se sucedendo ao outro ao longo desse período, ele está em alternância, beleza? Exemplo para vocês aí de alternância: a noite e o dia. Então temos aí o fenômeno noite e o fenômeno dia, o tempo vai passando e esses fenômenos sempre vão se sucedendo uns aos outros. Então temos a noite, depois o dia, depois a noite e o dia e assim por diante. Também em relação a isso, temos as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e que vão sempre se sucedendo umas às outras. Tá? Vocês podem pensar aí, é um bom exercício mental para vocês, pensar em outros fenômenos aí que vão se alternando ao longo do tempo. Mas aqui a ideia é a seguinte: orações coordenadas alternativas, elas também marcam essa alternância. E aí nós temos a conjunção ora. Essa conjunção ela vai ligar as orações alternativas quando elas estão denotando essa noção de alternância. Então, ora é dia, ora é noite. Ora come, ora bebe. Ora dorme, ora acorda. Então, reparem aqui que em um momento acontece um fenômeno e depois acontece outro fenômeno. Agora, reparem aqui a diferença entre essa oração alternativa e a aditiva, tá? Ora bebe, ora come. Bebe e come. Então, aqui a primeira parece que o sujeito está executando ao mesmo tempo. Tá? Na aditiva,
parece que o sujeito está executando as ações ao mesmo tempo. Bebe e come. E na alternativa, ora bebe, ora come, parece que o sujeito está executando as ações separadas uma após a outra. Então, orações coordenadas sindéticas alternativas, elas trazem esse sentido aí de alternância também. Certinho? Então, vimos até agora 3 orações aditivas, adversativas e alternativas. A quarta oração coordenada sindética que eu vou mencionar para vocês é a explicativa. Essa não tem mistério nenhum. O próprio nome já diz o que ela é. Ela é uma explicação para o fenômeno que está sendo dito lá na oração principal. Então temos a primeira oração falando sobre um fenômeno e a segunda oração dá uma explicação em relação a esse fenômeno. Certo? Um exemplo para vocês. Faltou aula porque estava doente. Então temos aí a primeira oração o fenômeno faltou aula e temos na segunda oração a explicação estava doente. E qual conjunção que eu usei para ligar essas duas orações? Eu usei a conjunção por quê. Então, pessoal, essa aí vai ser a principal conjunção usada para ligar as orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? O porquê, ele sempre vai trazer essa noção de explicação. Temos também a conjunção pois. A conjunção pois também é muito comum para unir as orações coordenadas sindéticas explicativas. Exemplo, se atrasou, pois demorou para arrumar. Ou então, perdeu o ônibus, pois se atrasou. Ou então, faltou aula, pois perdeu o ônibus. Então, todas essas orações aí que eu estou usando após as orações principais, elas têm esse sentido de explicação e eu estou usando aqui a conjunção pois para ligar essas orações. Tá? Então, exemplos bem banais aí, bem simplesinhos, só para ficar claro na mente de vocês do que se tratam as orações explicativas. Novamente, para reforçar, oração coordenada sindética explicativa traz a noção de explicação em relação ao que é dito na oração principal. E temos aí duas conjunções para vocês usarem para ligar essas orações, a conjunção porque e a conjunção pois. Existem outras, isso aí vocês podem pesquisar depois, podem olhar nos livros, leiam bastante que vocês vão conhecer várias dessas conjunções. E como eu estava ressaltando, isso é importante para que vocês demonstrem um bom domínio da norma culta da língua portuguesa. Certo? Vai ajudar bastante vocês aí em entrevistas de emprego, em provas de concurso público, em provas de vestibulares, em determinadas circunstâncias de comunicação. Então, isso é importante. Invistam um pouco do tempo de vocês para fazer isso, tá? Em especial para a leitura, certo? Então vamos aqui para a última das orações coordenadas sindéticas, que é a oração coordenada sindética conclusiva. Para concluir, vamos de conclusiva. E aqui eu quero que vocês já percebam o seguinte: eu usei a palavra conclusiva e isso dá a entender conclusão. Sim, mas nós temos pelo menos dois sentidos aí para a palavrinha conclusão. O primeiro deles, e geralmente o primeiro que vem na nossa mente, é que conclusão indica concluir alguma coisa. E sempre que eu pergunto isso na aula também, os alunos lembram lá do parágrafo de conclusão do gênero dissertativo argumentativo e falam: ah, professor, concluir é terminar, tem lá conclusão, a gente está terminando o nosso texto na conclusão. Então, concluir alguma coisa é terminar alguma coisa. Então, falei aqui de conclusão no sentido de concluir esse vídeo. Porém, contudo, não obstante, todavia, aqui as orações coordenadas sindéticas conclusivas,
elas não têm esse sentido de conclusão, o sentido de conclusão de terminar alguma coisa, tá? O significado de conclusão dessas orações é outro. E aí vocês devem estar se perguntando, que diabo de significado então de concluir que não é simplesmente terminar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês de um detetive muito famoso, que era lá o detetive Sherlock Holmes, lá da ficção, tem os filmes e tal. E o método dele usava esse sentido, o sentido de conclusão. E qual era o método do Sherlock Holmes de investigar? Ele olhava para alguma coisa, para uma pista, via lá uma pegada ou uma mancha de sangue lá no chão e concluía, ou seja, ele fazia uma dedução. Concluir é isso, fazer uma conclusão tem esse sentido também de fazer uma dedução, olhar para um fenômeno e dali você deduzir outra coisa, ou seja, você tirar uma conclusão. Então a expressão é essa, tá? Tirar uma conclusão, deduzir. E aí, as orações coordenadas sindéticas conclusivas, elas vão trazer esse sentido de você olhar para a oração principal e a oração conclusiva, ela é uma dedução a partir do fenômeno que foi dito na oração principal. Exemplo para vocês aí, que eu sempre utilizo nas minhas aulas. O céu está nublado. Olhei lá para o céu, vi lá aquelas nuvens cinzas e pensei, pô, o céu está nublado. Logo, eu deduzo que deve acontecer o quê? Que vai chover. Se o céu está nublado, eu deduzo que vai chover. Toda sala de aula, sempre uso esse exemplo também, os alunos adoram. Toda sala de aula, ou então você está na sala de aula e chega alguém e fala, ah, o professor de português faltou. E aí você pensa, caraca, aquele professor chatão, aquela aula que é um saco, ainda bem que esse cara não veio hoje. Por que você está pensando assim? Porque você já deduziu que se o professor faltou, é sinal de que você vai fazer o quê? Vai para casa mais cedo. Não, na verdade isso não vai acontecer. Mas você deduz isso. Então, o professor faltou, logo vou para casa mais cedo. O professor faltou, portanto, vou para casa mais cedo. Então, reparem aí que a oração coordenada conclusiva, ela marca essa noção de conclusão, ou seja, de fazer uma dedução a partir de um fenômeno. Certo? Logo e portanto, são duas conjunções aí que vocês podem usar, elas são comumente usadas para ligar esse tipo de oração, as orações coordenadas conclusivas. Então, logo e portanto, certo? Usem elas para ligar as orações, beleza? Então, essa aí é a oração coordenada sindética conclusiva. Pessoal, são essas 5 orações que nós temos, 5 orações coordenadas. Então, nesse vídeo de hoje nós falamos um pouquinho sobre o período composto por coordenação, que ele é dividido em orações coordenadas assindéticas, é aquelas que são separadas só por vírgula, e orações coordenadas sindéticas. E nós vimos que temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, que são oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E aí eu dei um breve exemplo para vocês de cada um desses tipos de oração, certo? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, beleza? Isso aí foi uma revisão básica. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com uma folhinha de atividades para vocês exercitarem. Tá? É importante vocês fazerem as atividades para internalizar toda essa informação. Certo? Então, cliquem aí no link, baixem a folhinha de atividade, façam essas atividades. Qualquer dúvida vocês podem postar aí no comentário desse vídeo, que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham curtido.
Nas outras aulas, aí eu já vou falar sobre o período composto por subordinação, tá? Daí vamos ver isso aí nos próximos vídeos sobre a sintaxe do período composto. Beleza? Pessoal, se você curtiu, deixa o joinha aí. Se não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá aquela moral pro professor de português de vocês, tá? A gente precisa dessa força. E compartilha esse vídeo. Se sabe de alguém que está estudando para concurso, para vestibular, para o que quer que seja, e está interessado em língua portuguesa e nessas aulas aí de gramática e de literatura, compartilha esse vídeo e dá essa força aí, certo? Então, pessoal, até a próxima. Tamo junto, é nóis.